Curso, ABNT-NBR ISO IEC 27005, terceira edição 2019, Tecnologia da Informação, Técnicas de Segurança, Gestão de Riscos de Segurança da Informação, Módulo 1, Introdução, Conceitos Importantes e a Contextualização Normativa, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Introdução. A ISO IEC 27005 fornece diretrizes para a gestão de riscos de segurança da informação em uma organização. Entretanto, não fornece um método específico para a gestão de riscos de segurança da informação. Cabe à organização definir sua abordagem ao processo de gestão de riscos, considerando, por exemplo, o escopo de um sistema de gestão de segurança, Sistema de Gestão da Segurança da Informação SGSI. O contexto da gestão de riscos e o seu setor de atividade econômica. Há várias metodologias que podem ser utilizadas de acordo com a estrutura da norma para implementar os requisitos de um sistema de gestão da segurança da informação SGSI. A ISO IEC 27005 é baseado no método de identificação de riscos de ativos, ameaças e vulnerabilidades. Estrutura da ISO IEC 27005. Seus títulos: Introdução, 1. Escopo, 2. Referência normativa, 3. Termos e definições, 4. Organização deste documento, 5. Contextualização, 6. Visão geral do processo de gestão de riscos de segurança da informação, 7. Definição do contexto, 8. Processo de avaliação de riscos de segurança da informação, 9. Tratamento do risco de segurança da informação, 10. Aceitação do risco de segurança da informação, 11. Comunicação e consulta do risco de segurança da informação, 12. Monitoramento e análise crítica de riscos de segurança da informação, Anexo A, Informativo, definindo o escopo e os limites do processo de gestão de riscos de segurança da informação, Anexo B, Informativo, identificação e valoração dos ativos e avaliação do impacto, Anexo C, Informativo, exemplos de ameaças comuns, Anexo D, Informativo, vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades, Anexo I, Informativo, abordagens para o processo de avaliação de riscos de segurança da informação, Anexo F, Informativo, restrições para modificação do risco. 1. Escopo. A norma ISO IEC 27005 fornece diretrizes para o processo de gestão de riscos de segurança da informação. Estabelece os conceitos gerais especificados na ABNT-NBR ISO IEC 27001 e foi elaborada para facilitar uma implementação satisfatória da segurança da informação, tendo como base uma abordagem de gestão de riscos, o conhecimento dos conceitos, modelos, processos e terminologias descritos na ABNT-NBR ISO IEC 27001 e na ABNT-NBR ISO IEC 27002 é importante para um entendimento completo deste documento. A norma é aplicável a todos os tipos de organização, por exemplo, empreendimentos comerciais, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos, que pretendam gerenciar os riscos que podem comprometer a segurança da informação da organização, conforme figura apresentada nesses slides. A ABNT-NBR ISO IEC 27005 apresenta as diretrizes para o gerenciamento dos riscos de segurança da informação, emprega os conceitos da norma ABNT-NBR ISO IEC 27001. Referência normativa, a ISO IEC 27000, Information Technology Security Techniques Information Security Management Systems Overview and Vocabulary, é referenciada no texto da ISO IEC 27005 de tal forma que partes ou todo o seu conteúdo constituem requisitos, complementação. Termos e definições. Aplicam-se os termos e definições a seguir e os da ISO IEC 27000. A ISO e a IEC mantêm bases de dados terminológicos para uso na normalização nos seguintes endereços: plataforma de navegação online ISO, disponível em https://www.iso.org/ub, IEC Electropédia,
disponível em http://www.electropedia.org/. Ativos. Ativo é todo elemento que manipula a informação, inclusive ela mesma, passando pelo seu emissor, o meio pelo qual ela é transmitida ou armazenada, até chegar a seu receptor. Os ativos são elementos a serem protegidos de forma adequada, devido ao valor que possuem para uma organização, para que suas operações não sejam prejudicadas pelos variados tipos de danos que estão sujeitos, causados por ameaças que explorem vulnerabilidades. São compostos por três elementos: as informações, armazenadas em meio eletrônico ou físico, os equipamentos e sistemas que oferecem suporte a elas, incluindo hardware, software, e organização, formada pela estrutura física e organizacional da organização, os indivíduos que utilizam a estrutura tecnológica e de comunicação da empresa e que lidam com a informação. Ameaças. Continuação. As ameaças são a causa potencial de um incidente indesejado através da exploração de vulnerabilidades existentes, que caso se concretize pode resultar em perdas e danos aos ativos de uma organização, afetando seus negócios. Os ativos estão constantemente sob ameaças que podem colocar em risco a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações. Essas ameaças sempre existirão e estão relacionadas a causas que representam riscos, as quais podem ser causas naturais ou não naturais, causas internas ou externas. Essa relação de frequência-tempo se baseia no conceito de risco, o qual representa a probabilidade de que uma ameaça se concretize por meio de uma vulnerabilidade ou ponto fraco. Ameaças. Continuação. As ameaças podem ser classificadas em três grupos. 1. Humanas. Estão diretamente relacionadas às ações de indivíduos, e podem sofrer uma nova segregação, sendo intencional as decorrentes de ações deliberadas como sabotagens, invasões, fraudes, entre outros, e não intencional as resultantes de erros e acidentes causados por funcionários. 2. Ambientais, compreendidas por hardware, software, dispositivos tecnológicos, bugs, falhas elétricas e etc. 3. Naturais, decorrentes de condições da natureza e intempéries, tais como incêndio, furacão, inundação, terremotos. Vulnerabilidades. Vulnerabilidade é qualquer fraqueza que possa ser explorada para comprometer a segurança de sistemas ou informações. Fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Ameaça versus vulnerabilidade. Entende-se que a ameaça é o evento ou incidente, enquanto a vulnerabilidade é a fragilidade que será explorada para que a ameaça se torne concreta. Ameaças podem assumir diversas formas, como furto de equipamentos, mídia e documentos, escuta não autorizada, incêndio, inundação e radiação eletromagnética, até fenômenos climáticos e sísmicos. Por exemplo, um computador cuja senha seja do conhecimento de todos, sofre ameaças como roubo, destruição ou alteração de informações. A vulnerabilidade que permite que estas ameaças se concretizem é justamente a senha ser conhecida e compartilhada por todos. Vulnerabilidades. Continuação. A tabela neste slide apresenta uma sequência de vulnerabilidades e ameaças, que estão assim apresentadas: vulnerabilidades, falta de treinamento de funcionários, ameaças, erros humanos, vulnerabilidades, interrupção no servidor por queima da fonte, ameaças, falha de hardware, vulnerabilidades, sistema aplicativo aceita qualquer valor nos seus campos, ameaças, falha de software, vulnerabilidades, inundação da sala em virtude das fortes chuvas, ameaças, ações da natureza, vulnerabilidades, explosão provocada intencionalmente no terminal de ônibus, ameaças, terrorismo, vulnerabilidades, máquina ATM virada e pichada, ameaças, vandalismo. Vulnerabilidades. Continuação.
As vulnerabilidades podem ser divididas nas seguintes categorias. Vulnerabilidades físicas são aquelas presentes nos ambientes em que estão sendo armazenadas ou gerenciadas as informações, como falta de extintores, disposição desorganizada de cabos de energia e rede, etc. Vulnerabilidades de softwares. Os pontos fracos dos aplicativos permitem que ocorram acessos indevidos aos sistemas de computador, inclusive sem o conhecimento de um usuário ou administrador de rede, como a ausência de atualizações, configurações e instalações inadequadas, programação insegura e etc. Vulnerabilidades naturais são aquelas relacionadas às condições da natureza que podem colocar em risco as informações, como locais próximos a rios propensos a inundações, incapacidade de resistência a manifestações da natureza como terremotos, furacões, tempestades e etc. Vulnerabilidades dos meios de armazenamento. Os meios de armazenamento podem ser afetados por pontos fracos que podem danificá-los ou deixá-los indisponíveis, como o uso incorreto, locais de armazenamento incorretos, prazo de validade vencido, etc. Vulnerabilidades de comunicação. Esse tipo de vulnerabilidade abrange todo o tráfego de informações, como falta de criptografia, escolha de sistemas inapropriados para a natureza da informação e etc. Vulnerabilidades de hardware. Os possíveis defeitos de fabricação ou configuração dos equipamentos que poderiam permitir o ataque ou a alteração dos mesmos, como falta de atualizações orientadas por fabricantes, conservação inadequada de equipamentos e etc. Vulnerabilidades humanas relacionam-se aos danos que as pessoas podem causar às informações e ao ambiente tecnológico que lhes oferece suporte, como falta de treinamento, senhas freitas, compartilhamento de credenciais de acesso e etc. Impactos. Resultado da ação bem-sucedida de uma ameaça ou explorar as vulnerabilidades de um ativo, atingindo assim um ou mais princípios da segurança da informação, causando danos a um ou mais processos do negócio da organização. Riscos. O risco pode ser encarado através de duas óticas antagônicas, como uma oportunidade ou como uma ameaça. O risco como oportunidade está centrado no investimento e tem base em iniciativas estratégicas. Quanto maior for o risco, maior o potencial de retorno, e, paralelamente, maior pode ser o potencial de perda. Esta visão define o risco como elemento decisivo nos resultados a serem obtidos, numa equação proporcionalmente equivalente dos ganhos a serem obtidos. Na visão do risco como ameaça, pode-se dizer que risco é a probabilidade de que agentes, que são as ameaças, explorem vulnerabilidades, expondo os ativos a perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade, causando impacto nos negócios. Riscos. Continuação. A perda de um ou mais fatores de segurança C e D leva à ocorrência de efeitos negativos como perda financeira, fraude, roubo, comprometimento da imagem e reputação, infração legal, falhas tecnológicas, dentre outros. Na perspectiva de uma ameaça, o risco deve sempre ser tratado de maneira preventiva, buscando minimizar o impacto causado caso venha a se materializar. A gestão de riscos pode ser esboçada pela equação apresentada abaixo. Risco é igual a vulnerabilidades versus ameaças versus impactos dividido por medidas de segurança. Diagrama da equação do risco de segurança da informação. Riscos. Continuação. Sendo assim, o risco a qual um ativo estará exposto encontra-se na combinação dessas variáveis, sendo o objetivo principal da segurança da informação a redução dos riscos, através da eliminação das vulnerabilidades dos ativos, evitando que as ameaças as explorem e gerem impactos para as organizações. Como não existe segurança total, a organização, dentro de seus objetivos, deve manter o risco o mais próximo a zero possível. Importante, informação extra, riscos, externos ou internos, podem ser minimizados, ou mitigados. Riscos podem ser gerenciados em relação às vulnerabilidades ou impactos que acarretam quando se realizam. Riscos. Qualquer evento que possa causar impacto na capacidade de empresas atingirem seus objetivos de negócio. Tal evento tem a probabilidade de uma fonte de ameaça explorar uma vulnerabilidade, resultando em um impacto para a organização. O efeito da incerteza caracterizada como um grau de uma avaliação.
Princípios de segurança da informação. A segurança da informação tem como objetivo proteger os ativos de uma organização contra a concretização de ameaças que possam afetar a informação, seja corrompendo-a, eliminando-a, permitindo acessos indevidos ou sua indisponibilidade. A proteção contra essas ameaças baseia-se em 3 princípios básicos, que norteiam todas as atividades desenvolvidas. Estes princípios podem ser definidos como confidencialidade. Toda a informação deve ser protegida de acordo com o grau de sigilo de seu conteúdo, visando a limitação de seu acesso e uso apenas às pessoas para quem elas são destinadas. Integridade. Toda a informação deve ser mantida na mesma condição em que foi disponibilizada pelo seu proprietário, visando protegê-las contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais. Disponibilidade. Toda a informação gerada ou adquirida por um indivíduo ou instituição deve estar disponível aos seus usuários no momento em que os mesmos delas necessitem para qualquer finalidade. Importante. Informação extra. Um incidente de segurança pode ser definido como qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de informação levando à perda de um ou mais princípios básicos de segurança da informação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Alguns exemplos de incidentes de segurança: uso impróprio, uso de e-mail corporativo para spam ou promoção de negócios pessoais, ferramenta não autorizada instalada, uso de pendrive de forma não autorizada, impressão de documentos de forma não autorizada, tentativas de acesso não autorizado a sistemas ou dados, como por exemplo, tentativas não autorizadas de acesso, má utilização de um sistema. Falhas no sistema que impedem um acesso autorizado, ataques de negação de serviço, forçar o sistema, vítima, a reinicializar ou consumir todos os recursos, como memória ou processamento por exemplo, de forma que ela não pode mais fornecer seu serviço, obstruir a mídia de comunicação entre os utilizadores e o sistema vítima de forma a não comunicarem-se adequadamente, vírus e outros códigos maliciosos, sequestro de dados, ransomware, desfiguração de sites, modificações em um sistema, sem conhecimento, instruções ou consentimento prévio do proprietário, desrespeito à política de segurança ou à política de uso aceitável de uma empresa ou provedor de acesso. 4. Organização da ISO IEC 27005. A ISO IEC 27005 contém a descrição do processo de gestão de riscos de segurança da informação e das suas atividades. As informações sobre o contexto histórico são apresentadas na seção 5. Uma visão geral do processo de gestão de riscos de segurança da informação é apresentada na seção 6, no qual todas as atividades de gestão de riscos de segurança da informação são descritas nas seguintes seções. Definição do contexto na seção 7. Processo de avaliação de riscos na seção 8. Tratamento do risco na seção 9. Aceitação do risco na seção 10. Comunicação e consulta do risco na seção 11. Monitoramento e análise crítica de riscos na seção 12. Informações adicionais para as atividades de gestão de riscos de segurança da informação são apresentadas nos anexos. A definição do contexto é detalhada no anexo A, definindo o escopo e os limites do processo de gestão de riscos de segurança da informação. A identificação e valoração dos ativos e a avaliação do impacto são discutidas no anexo B. O anexo C fornece exemplos de ameaças típicas e o anexo D apresenta vulnerabilidades e métodos para avaliação de vulnerabilidades. Exemplos de abordagens para o processo de avaliação de riscos de segurança da informação são apresentados no anexo I. Restrições relativas à modificação do risco são apresentadas no anexo F. As atividades de gestão de riscos, como apresentadas da seção 7 até a seção 12, estão estruturadas conforme a entrada, identifica as informações necessárias para realizar a atividade. Ação, descreve a atividade, diretrizes para a implementação, fornece orientação para a execução da ação. Algumas destas orientações podem não ser adequadas em todos os casos e assim sendo, outras maneiras de se executar a ação podem ser mais apropriadas. Saída, identifica as informações resultantes da execução da atividade. 5.
Contextualização. Uma abordagem sistemática de gestão de riscos de segurança da informação é necessária para se identificar as necessidades da organização em relação aos requisitos de segurança da informação e para criar um sistema de gestão de segurança da informação, SGSI, que seja eficaz. Convém que esta abordagem seja adequada ao ambiente da organização e, em particular, esteja alinhada com o processo maior de gestão de riscos corporativos. Convém que os esforços de segurança lidem com riscos de maneira efetiva e no tempo apropriado, onde e quando forem necessários. Convém que a gestão de riscos de segurança da informação seja parte integrante das atividades de gestão da segurança da informação e seja aplicada tanto à implementação quanto à operação cotidiana de um SGSI. Contextualização. Continuação. Convém que a gestão de riscos de segurança da informação seja um processo contínuo. Convém que o processo defina o contexto interno e externo, avalie os riscos e os trate usando um plano de tratamento a fim de implementar as recomendações e decisões. Convém que a gestão de riscos analise os possíveis acontecimentos e suas consequências, antes de decidir o que será feito e quando será feito, a fim de reduzir os riscos a um nível aceitável. Convém que a gestão de riscos de segurança da informação contribua para o seguinte: identificação de riscos, processo de avaliação de riscos, em função das consequências ao negócio e da probabilidade de sua ocorrência, comunicação e entendimento da probabilidade das consequências destes riscos, estabelecimento da ordem prioritária para o tratamento do risco, priorização das ações para reduzir a ocorrência dos riscos, envolvimento das partes interessadas nas decisões de gestão de riscos tomadas e para informação sobre a situação da gestão de riscos, eficácia do monitoramento do tratamento do risco, monitoramento e análise crítica periódica dos riscos, e do processo de gestão de riscos, coleta de informações de forma a melhorar a abordagem da gestão de riscos, treinamento de gestores e pessoal sobre os riscos e as ações para mitigá-los. O processo de gestão de riscos de segurança da informação pode ser aplicado à organização como um todo, a uma área específica da organização, por exemplo, um departamento, um local físico, um serviço, a qualquer sistema de informações, a controles já existentes, planejados ou apenas aspectos particulares de um controle, por exemplo, o plano de continuidade de negócios. Chegamos ao final do módulo 1, preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Disponibilizamos neste módulo a apostila para visualização, bem como em formato PDF. Caso seja de seu interesse fazer download do arquivo, assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 2, ok?